o asilo, a ex-primeira-dama do Peru, a oposição criticou o asilo concedido pelo governo Lula. A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão, junto com o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, por lavagem de dinheiro num processo envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. O deputado Biratã Sanderson pediu que a Procuradoria-Geral da República apure a concessão desse asilo político. Até entidades mais benevolentes com o petismo se revoltaram com a situação. A Transparência Internacional Brasil diz que Lula coloca dúvidas sobre a atuação dele para lutar contra a corrupção e a impunidade na América Latina. Citando os desdobramentos da Operação Lava Jato no Brasil, a ONG afirmou que o Peru não se convenceu da narrativa da ilegalidade das provas da Odebrecht usadas para condenar o casal. Não, isso é uma coisa típica do Brasil, né? Dispensar todas as delações, os acordos de leniência, todas as provas sobradas, tudo, né? Isso é uma coisa típica do Brasil. Os outros países sérios, eles continuam levando as investigações e os processos, né, como devem ser. E a imprensa peruana criticou também o asilo à ex-primeira-dama Nadine Heredia. O diário Trome escreveu na capa: "Os corruptos se protegem". O jornal considerou vergonhoso que Lula tenha dado asilo a Nadine, que chegou a receber propina em dinheiro vivo, da Odebrecht. Ela não estava implicada porque o marido estava envolvido em coisa errada e ela não, mas acabou sendo pega ali de surpresa. Não. Ela estava envolvida até o pescoço nisso. E, Ana, quem paga imposto no Brasil bancou a viagem da senhora Nadine para o Brasil, porque estava lá um aviãozinho da FAB. Ela entrou na Embaixada Brasileira durante a sessão do tribunal, antes de sair a sentença, pediu asilo e pouco tempo depois já estava lá instalada num avião da FAB voando para o Brasil por uma questão humanitária. Sabe como é que é, né? Corrupto protege corrupto, Ana. Como nós falamos lá em Minas, boi preto conhece boi preto. É um ditado que nós costumávamos, né, falar quando íamos para a fazenda com meu pai, e gado espalhado ali, ele sempre falava, né, quando às vezes vinham duas vaquinhas assim da mesma cor, ele falava, né, vá lá, boi preto conhece boi preto, sempre andam juntos. Lacombe, amanhã, segunda-feira, que todos tenham uma noite tranquila de sono, porque amanhã todo mundo vai ter que acordar cedo para pagar a FABTUR, que agora não transporta apenas políticos e juízes não, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal, mas agora corruptos amigos do presidente, corrupto, como é que é? Como é aquela listinha mesmo que o TSE proibiu? Corrupto, descondenado, chefe de quadrilha, amigo de ditador, e tinha mais um, eram 5, se eu não me engano. E Lacombe, o que a gente faz com os outros 49 países que seguiram e deixaram nas páginas da justiça desses países tudo o que aconteceu na Lava Jato? Com a Odebrecht, com a Lava Jato, com a Braskem, enfim. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Departamento de Justiça e a Odebrecht assinaram um acordo de mais de 3 bilhões de dólares, um acordo para que o Departamento de Justiça cessasse o processo contra a Odebrecht, ou seja, não tem como apagar. Por mais que o Toffoli tente, por mais que o Lula esconda os seus amigos corruptos, por mais que eles tentem colocar aquela canetinha, né, daquele filme Homens de Preto em Black, que, ele acende a canetinha e todo mundo esquece o que aconteceu. Não tem como esquecer. São 49 países envolvidos na Operação Lava Jato. Não tem como. Eu vou até passar para o Silvio, porque o Silvio fala muito bem da Lava Jato, fala muito bem sobre toda essa operação e como é que fica agora? Nós simplesmente vamos aceitar, o Congresso vai aceitar, o Senado vai aceitar,
Onde estão as tais 48 horas para o executivo explicar por que pagou avião da FAB para a condenada do Peru? Acabou, não temos mais independência entre os poderes. A harmonia tem de sobra, principalmente entre o judiciário e o executivo, e acabou. O legislativo, alguém escreveu no chat aqui, perdoe-me, eu não consegui pegar o nome, alguém cobrando, dizendo que coisa, né? Algumas pessoas cobrando rapidez e celeridade dos americanos. Que absurdo isso! E eu bato palma para você que fez esse comentário no chat, porque é um absurdo. Nós querendo que os americanos resolvam os nossos problemas enquanto o nosso Congresso está aí, vendo tudo isso agora com mais uma corrupta sendo transportada com o dinheiro do pagador de impostos do Brasil. Enquanto isso, o brasileiro não consegue comprar café, não consegue comprar azeite, não consegue colocar alimento na mesa. E o mais engraçado é a transparência internacional. O Brasil, né, começando a duvidar da capacidade do Lula para combater a corrupção e a impunidade. Meu Deus do céu, onde é que estava a transparência internacional nos últimos, sei lá, desde o mensalão, nos últimos 20 anos? Me diga. Bom dia, Em Cinderela. Marte, né? Acordaram agora? Estava dormindo, meu Deus, sono profundo. Mas eu acho que a Ana foi muito feliz, porque, primeiro, do que se trata? Se trata em dar guarida, dar respaldo para uma ladra. Ou seja, o boi preto conhece boi preto, que ela está querendo dizer o Lula está dando o seguinte recado: olha, a Lava Jato foi apagada aqui no Brasil, então venha para cá, porque aqui a Lava Jato não tem mais vestígios. O Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski resolveram o problema. Mas aí no Peru a justiça é mais séria. Olha que ponto que a gente chegou. A justiça no Peru, que é um país que, se formos contrastar, comparar com o Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista territorial, da importância geopolítica, o Peru e o Brasil, que me desculpem os peruanos, mas o Brasil é algo muito maior para o continente e para o mundo. Mas a justiça no Peru funciona, no Brasil não. Então, a Odebrecht, quando ela montou o seu império corrupto no nosso continente, ela escolheu alguns países, e o Peru foi um deles, assim como o Brasil. Tanto que 3 presidentes do Peru passaram por problemas, um deles se matou. Tivemos o Alejandro Toledo, 30 milhões de dólares de corrupção. O Alan Garcia se matou. E agora o Mala. E as primeiras damas e demais, tem outros assessores implicados também. Mas lá a justiça funciona, eles estão pagando por isso. Agora, aqui no Brasil, o que é que nós assistimos? Nós assistimos uma operação que conseguiu avançar do ponto de vista de produção de provas, pela Força Tarefa de Curitiba, pela Polícia Federal, muito mais do que avançou em outros países, muito mais do que avançou no Peru, muito mais do que avançou aqui na América Central, sobretudo. Mas, infelizmente, o senhor Ricardo Lewandowski anulou tudo. E aí, é claro, com a ajuda do Fachin, que criou a história do crime do CEP, né? Não era Curitiba, era Brasília, mas isso para absolver o Lula. Agora, absolver não, porque ele nunca foi absolvido, vamos corrigir. Isso para que ele pudesse voltar à reabilitação política dele. Mas e as empresas todas que admitiram crimes? A Odebrecht admitiu crime no Peru, admitiu crime nos Estados Unidos, aliás. Ela está pagando ainda. Mas e aqui, como é que fica? E os campeões nacionais? E a JBS? Então, acho que o extrato que fica de tudo isso é que a justiça no Brasil não é séria. E o Dias Toffoli fez questão de deixar símbolos para que as pessoas esqueçam, entre aspas, eu estou falando, esqueçam o que foi a Lava Jato. Os HDs com terabytes dos dois sistemas, o Drozes e o MyWebDB, que foram encontrados na Suíça, da Odebrecht, onde havia movimentação documentada, inclusive os doleiros tinham acesso a esses HDs, foram furados com uma furadeira de mesa, foram perfurados. Tem foto na internet sobre isso. Então, eu acho que tá
está muito claro o que é que aconteceu. O Brasil simplesmente tenta apagar o rastro da corrupção do PT. Só que as nossas fronteiras, o que está do lado de lá, como num país como o Peru, mostra que a realidade, às vezes, ela não pode ser apagada.